O tema da mensagem de hoje, que o Senhor deu agora, o melhor está por vir. E eu vou pregar sobre a vida de uma mulher admirável. E eu quero introduzir, da mesma maneira como introduzi o primeiro culto. As mulheres são admiráveis. Com 50 anos de idade eu ainda não consegui entender muito bem como é que funciona. Mas é uma surpresa a cada dia maravilhosa. As mulheres são muito complexas, muito mais complexas do que nós homens. As mulheres são sensíveis e ao mesmo tempo fortes. As mulheres são focadas e ao mesmo tempo são capazes de se abstrair como ninguém. O homem, aliás, mulheres, se o seu marido estiver vendo futebol, não adianta falar com ele. Porque ele vai fazer sim, e depois não vai fazer o que você pediu. Não é por mal, é que ele não tem essa capacidade. Ele só tem um foco. Agora, vocês sabem, vocês são capazes de ouvir televisão, fazer tricô, falar com a empregada da comida e ainda ouvir o que o marido está falando ali, bem baixinho. Vocês são admiráveis. Mulheres são, de fato, seres admiráveis que Deus criou. Agora, no século 21, eu percebo que as mulheres estão sendo muito oneradas, muito mais cobradas. E os homens, em contrapartida, desonerados. A vida dos homens é mais fácil. Porque hoje a mulher, ela tem que ser bonita, mas tem que ser guerreira. Tem que ser mãe e tem que trabalhar fora para dividir as contas com o marido. A mulher, ela vive uma pressão muito grande da sociedade. E por conta disso, a gente percebe que muitas mulheres estão ficando deprimidas. Até aqui, a mensagem é a mesma. Mas agora, eu quero falar para vocês de uma mulher admirável da Bíblia, Ruth, cujo livro todo da Bíblia foi escrito por conta da sua história. E uma mulher que teve muitas dificuldades, muitos impedimentos, muitos problemas, mas que nunca olhou para os problemas e para as dificuldades como se fossem o final de todas as coisas. Eu vou contar uma história, porque na verdade o livro de Ruth é uma história contada. Ruth era uma mulher moabita. A terra de Moabe é hoje onde está a Jordânia, vizinho dos israelitas. E houve uma grande fome em Israel. No capítulo 1, a história começa contando a história de Noemi. Noemi significa feliz, que sai com o seu marido e os seus dois filhos de Belém para a terra de Moabe. Porque ouviu falar que lá tinha comida e que lá não estava a seca que estava em Belém. Quando eles chegam lá, os seus dois filhos se casam com duas mulheres moabitas, uma delas Ruth. Logo em seguida, não sabemos exatamente quanto tempo passou, morrem os dois filhos, morre o marido de Noemi. E aí vocês todos conhecem a história. E Noemi decide voltar para a sua terra. Eu fiquei imaginando que na vida da jovem Ruth, ela deve ter feito muitos planos. Quantos aqui fazem planos quando se casam? Planos de ter filhos, planos de construir coisas, planos de viajar, planos de ser feliz, de construir uma família. A primeira decepção de Ruth já aconteceu aí. Seu marido morreu. E aí então, ela tem que tomar uma decisão. Vou ficar na minha terra ou vou voltar com a minha sogra para a terra dela?
Porque Noemi decide que vai voltar para Belém. E vocês todos conhecem a história, sabem que ela opta por seguir a sua sogra, e aquela declaração linda: onde quer que tu fores, irei também, onde quer que pousares, pousarei eu, teu povo é o meu povo, teu Deus é meu Deus. E ela então não olha para as dificuldades e decide ir. Mas eu quero que vocês leiam comigo no final do capítulo 1, porque em cada capítulo dessa história, parece que Deus começa a mostrar a esperança. E no final do capítulo, parece que tudo dá errado. No final do capítulo, a sua sogra, chamada Noemi, a pessoa a quem ela decidiu que ia seguir, imagine você seguindo um líder espiritual assim. Veja o que ela declara. Está lá no capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim: ditosa, isso é Noemi falando. Porque o que acontece é o seguinte: quando chegaram para Noemi, ela está voltando para Belém, as pessoas encaram a Noemi e falam: ô Noemi, ela ficou brava. Porque Noemi vem do hebraico. Quando você vai conversar com uma pessoa e perguntar: como é que você está? Está tudo bem? A pessoa fala: Naim meod. Eu estou muito bem. Noemi vem daí. Naim meod. Naim, Noemi. Daí significa felicidade, bem-estar. Então, quando a pessoa chega e vai cumprimentar, e provavelmente falou: Naim meod Noemi, ou Naomi. Ela falou: para com esse negócio. Não me chame de bem-aventurada. Eu não sou bem-aventurada. Olha o que ela diz. Ela diz assim, versículo 20. Porém, ela lhe dizia: não me chameis de Noemi, ou seja, bem-aventurada. Chamei-me de Mara. Mara é amarga. Se você chama Mara, fala assim: está amarrada, minha mãe não sabia que nome era esse, mas eu não sou amarga. Diga assim: eu posso chamar Mara. Tem alguma Mara aqui? Graças a Deus. E se tiver, você diz: eu vou ser a Mara mais doce que existe. Ela diz assim: me chame de Mara. Mara é amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa era a líder espiritual de Noemi, de Ruth. Olha que líder abençoada. Grande amargura tem me dado o Senhor. Ditosa eu parti, saí daqui rica, porém o Senhor me fez voltar pobre. Diga assim: que mulher cheia de fé. Porque, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido, como é que vocês me chamam? Eu sou uma azarada. O capítulo começa com esperança e termina com um problema. Imagine Ruth, a nora, o que ela pensou? Meu Deus, eu disse que o meu Deus era o Deus dela. Esse Deus é brabo, hein? Foi assim que ela reagiu? Diga para a pessoa do teu lado: Ruth sabia que o melhor ainda estava por vir. O capítulo, portanto, começa com uma família saindo com esperanças de encontrar uma vida melhor. E termina voltando com uma mão para frente e outra para trás. E a líder espiritual dizendo: não me chame de bendita, porque eu sou maldita. Porque Deus não me ama, Deus está fazendo mal para mim. Talvez você esteja vivendo uma situação assim, difícil, de um sonho que não se concretizou, de uma decepção, de uma empreitada que você começou e não deu certo do jeito que você esperava. Quem já viveu isso? O capítulo 2 começa de novo com esperança. Por quê? Porque agora elas já estão de novo na terra de Belém. E Noemi tinha um parente, um homem rico. E naquele tempo existia uma lei chamada de levirato. Quantos já ouviram falar dessa lei do levirato? A lei era simples, ela dizia o seguinte:
Se uma mulher ficou viúva sem ter filhos, alguém da família do marido tinha obrigação de casar com ela e de lhe dar filhos. Bom assim, né? Acontece que ela descobre, ela estava sempre com a vista na esperança. Diga assim, ela estava procurando a bênção e não a calamidade. Então ela descobre que havia um parente próximo que podia resolver o problema dela. Mais uma vez a gente vê Noemi dizendo, o melhor ainda está por vir. Essa mulher é admirável porque o coração dela, e o que eu acho mais incrível é que ela não era uma mulher judia. Ela não cresceu crendo no Deus verdadeiro. Ela cresceu crendo nos deuses falsos. Mas ela tinha uma atitude positiva em relação à vida, e isso vale para vocês mulheres. Eu quero dizer para vocês mulheres, uma mulher de fé muda a história de um homem, de uma família, de pai, de filho, de galinha, de papagaio, de cachorro, até os cachorros vão ser abençoados. Amém ou não? Então não chuta o cachorro não, abençoa o cachorro que ele também vai ser abençoado. Então o capítulo 2 começa de novo com a esperança. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse, vai minha filha. E ela se foi. Vejam que partiu de quem? De Rute. Ela estava procurando a bênção. Mulher, em algum lugar existe uma bênção e um escape para o teu problema. Como é que você vai olhar? Você vai olhar, procurar calamidade, que nem Noemi, ficava olhando, ai, não me chame de Noemi não me chame de bem-aventurada não, me chame de Mara, de amarga, porque minha vida é uma droga. Mas Ruth falou, sogra, tem Boaz por aí. Eu vou atrás dele. Eu vou no campo dele. E ela vai, cheia de esperança. E ela começa a colher o que sobrava dos colhedores. E no meio da história, já preguei isso para vocês, ela conhece Boaz. E Boaz se interessa por ela. Pede que ela fique, que fique por ali, que comece a trabalhar com ele. Imagine você, uma donzela ou uma jovem viúva, conhece o rapagão e ele fala, fique aqui, trabalhando com as minhas servas. Algumas já saem de lá e falam, miserável, você vai ter que pagar. Você é o meu remidor, vai ter que casar. Que serva o quê? Eu quero é casar, aliança no dedo. O capítulo 2 termina com uma certa frustração. Por quê? Porque Ruth volta para a casa da sua sogra com um monte de provisão financeira, mas sem a proposta. Sabe aquela moça que está namorando há 15 anos? Tem até um filme que eu vi uma vez, muito engraçado, que o cara fala que, olha, eu tenho uma coisa para te falar. E ela está achando que vai ser a proposta. Está achando que vai vir o anel de casamento. E quando ele fala, ela fala o que ele chama ela para um restaurante bacana, bonito e tal. Aí quando ele senta, ela fala, qual que é? O que é que você tem para me dizer? Fui promovido. A coisa mais importante da vida dela era aquela proposta. E a proposta não aconteceu. Querida, se o teu namorado está fazendo assim, sai fora. Manda ele andar. Não deixa enrolar muito tempo, não.
Mas voltando aqui para a história de Noemi e Ruth. O capítulo 2 começa bem. Começa com mais uma expectativa de esperança. Deus tem para mim o meu remidor. Boaz, ele é da família de Elimeleque. E as características do remidor é que ele tinha que ser parente, ele tinha que ter dinheiro para pagar as dívidas da pessoa que ele iria remir e casar. Não bastava só levar a mulher para casa, não, tinha que pagar as dívidas dela. Então, a Noemi, que era uma mulher viúva, ia ser abençoada pelo futuro. Mas o capítulo 2 termina com uma decepção. Ela volta para casa sem a proposta. Mas Ruth sabia que o melhor de Deus ainda estava por vir. Querido, você está decepcionado que teu chefe não deu aquele aumento, que o teu namorado não fez aquela proposta. O melhor de Deus ainda está por vir. A bênção de Deus ainda virá sobre a tua vida. Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga: eu creio, eu creio. O capítulo 3 começa novamente com uma esperança. Por quê? Porque eles descobrem, ela vai até onde está o Boaz. Boaz está no campo, trabalhando no campo, e ela então faz o seguinte, ela fala para si mesma: eu vou até onde ele está. E chega à noite, ele está descansando na sua tenda, e ela chega de mansinho e deita aos seus pés, com uma esperança no seu coração. Ele vai acordar e ele vai se lembrar de mim. Passa a noite e de repente o pé dele deve mexer lá. E de repente ele percebe que tem alguém ali. Acorda assustado e encontra Ruth lá. E ele trata ela muito bem. E ela fala para ele: olha, eu sou Ruth. Eu sou a esposa que você deve remir. Ela literalmente vai às vias de fato. Quem mulher aqui já foi corajosa para pedir o marido em casamento? Qual o problema? Qual o problema? Minha filha, se o teu namorado, teu noivo está muito lerdo, dá uma chuchada nele, fala: meu filho, vai ou não vai? Às vezes ele precisa dessa pressão. E se ele falar não vai, então tchau, segue andando. A vida segue. E ela fez isso. Mais uma vez nós vemos aqui uma mulher obstinada, com uma visão e um objetivo de sair da situação que ela está. Eu quero dizer para você, mulher, você tem uma capacidade que nenhum homem tem: persuasão. Quando uma mulher quer convencer um homem de uma coisa, ela vai convencer. Eu sempre digo para os maridos: você quer ser feliz ou quer mandar? Quem quer ser feliz aqui? Quer ser feliz? Deixa a tua mulher te persuadir. Deixa ela persuadir, porque ela vai persuadir. Entendeu? A mulher vai e ela fica rodeando, ela fica que nem uma goteira. Aí você pega e deixa. Aí fala: ótimo, glória a Deus, vamos fazer assim. Eu não estou dizendo que a mulher é a cabeça, o homem é o cabeça. Mulher é o pescoço. Eu estou dizendo que a mulher e o homem que tem uma mulher obstinada assim é abençoado. Porque às vezes o homem é um fortão, mas é um molão. Ele precisa de uma mulher que fala: vamos.
que Deus vai nos dar essa bênção. Amém? Então, se a tua mulher é obstinada, quer a bênção, procura a bênção, agradeça a Deus, que é melhor a mulher abençoada do que a mulher rixosa. A mulher rixosa só reclama, só fala mal. Era Noemi. Então o capítulo 3 começa com, mais uma vez, Ruth cheia de esperança. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas mais uma vez, o capítulo termina com uma má notícia. Que notícia é essa que elas descobrem? Elas descobrem que tinha um outro remidor mais próximo. O remidor era aquele que tinha que casar. Boaz era um deles, mas tinha um outro mais próximo. E olha como termina o capítulo. Ela chega e vai contar a bênção para a sua sogra, né? Olha, foi ótimo. Tivemos um momento legal, romântico. E a sogra, que não é como a minha sogra, que a minha é uma bênção, ela fala assim: então lhe disse Noemi, espera, minha filha. Versículo 18, tá, do capítulo 3. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Você gostou de Boaz? Mas tem um outro na frente. Talvez você tenha que casar com outro. Eita, sogrinha pessimista. Não comece a se alegrar muito com a benção, não, porque o outro pode querer você. Mais uma vez o capítulo 4 começa com Ruth tendo esperança. Por quê? Porque ela confiou em Boaz. Boaz era o que ela queria. Boaz representa Jesus. E é Boaz que vai falar com o outro. É Boaz que chama o outro que tinha direito de chegada. E ela fala assim, e ele fala para o outro: escuta, você é o remidor dela. Você vai querer? Vai ter que levar não só ela, como a sogra, as dívidas, galinha e papagaio. E ele vaza. Vazou rapidinho. Porque é mais ou menos assim. O outro representa o diabo. Boaz representa de Jesus. O diabo, ele nunca vai fazer nada por você. Ele só quer tirar de você o que você pode dar para ele. Mas Ruth confiava em Boaz. E Boaz é um nome hebraico que significa nele a força. Diga, Boaz é Jesus. Diga, Ruth não olhou para as circunstâncias, porque ela cria que o melhor de Deus ainda estava por vir. E ela foi até Boaz. Diga, Boaz é Jesus, é o seu remidor. E Boaz resolveu a pendenga. Amém ou não? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória ao Senhor. O que eu quero dizer para você, mulher de Deus, e você, homem de Deus, você tem duas maneiras de encarar a vida. A vida vai trazer dificuldades. Você vai enfrentar dificuldades. Porque esse mundo é um mundo de guerra. Você pode querer ou não, mas você está em guerra. Agora, você pode olhar para isso e ficar reclamando e chorando as pitangas, ou você pode fazer como Ruth: o melhor de Deus está por vir. E sabe como termina o livro, o capítulo 4? A partir do versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Diga assim: Jesus sempre vence. Diga, quem busca Jesus vai ter sempre um final feliz. Diga, não importa os obstáculos, a vitória virá.
Amém ou não? E o texto diz mais: coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Noemi é a sogra urucubaca: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. E aí vem a bênção: pois tua nora, diga assim, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Mulher de Deus, quando você é uma mulher de fé e olha para o futuro e vê no futuro o Senhor e a bênção, você vai ser melhor do que 7 filhos. Você está me entendendo? Você vai ser uma nora que vai mudar a família do teu marido, vai mudar e vai ser instrumento de bênção. E as pessoas vão reconhecer: olha essa mulher aí como ela é bênção. Amém ou não? Agora não olhe para a dificuldade. Olhe para o futuro e diga: o melhor de Deus ainda está por vir. Desde o princípio, meu querido, o propósito de Deus era casar Ruth com Boaz. E os dois juntos são antecessores de Jesus. Mas foi a nora que era ímpia, que creu no Deus de Israel, que decidiu que ela não ia ficar olhando para trás e nem para as dificuldades. Ela ia olhar para o futuro e dizer: o melhor de Deus ainda está por vir. Querido, eu quero que você saiba que Deus não mudou. Diga: não, Deus não mudou. Diga: Deus ainda é o Senhor da situação. Diga assim: Deus ainda controla a minha vida. Não importa as dificuldades. Diga: não importa as decepções. Não importa os inimigos. Diga: o melhor de Deus. Diga: o melhor de Deus. O melhor de Deus. Libera pela fé. Diga: o melhor de Deus ainda está por vir. Aplauda o Senhor. Diga: eu creio. Aleluia. Aleluia. Vejam o que uma mulher aparentemente frágil e sem futuro pôde fazer na história de uma família. Seja você essa mulher. E você, maridão, também pode ser um homem de Deus, um resgatador como um Boaz. E a bênção continua, e o texto continua dizendo: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Ovadia, Obed no português. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. A história começa com uma mulher amaldiçoada, porque os moabitas eram amaldiçoados pelo povo de Israel, e termina com uma mulher que gerou o antecessor do rei Davi. E mais lindo do que isso, gerou os antecessores do rei Jesus. Você pode não conhecer o seu futuro, mas Deus conhece. Deus conhece o teu filho, o teu neto, o teu bisneto, e o teu tataraneto, e o teu tetraneto, sei lá o que, todas as gerações, e onde há a fé, a bênção de Deus acompanha, e o melhor de Deus está por vir na tua história, no teu casamento, no teu negócio, na tua vida financeira, na tua vida emocional. O melhor de Deus ainda está por vir. Você pode aplaudir o Senhor? Dizer: eu creio. Queridos, por tudo que eu disse até aqui, de antemão eu quero avisá-los que eu estou preparando uma super aula, uma nova masterclass para tratar com maior profundidade sobre o fim dos tempos. Eu quero mostrar para você
como os sinais estão se cumprindo por toda a história e onde a igreja se encontra em meio aos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa super aula será gratuita, gente. E eu quero te encorajar a me seguir no Instagram, @lamartinepozella, S e 2 L's, para receber novas informações que serão disponibilizadas somente por lá. Que Deus abençoe a sua vida e continue firme na palavra do nosso Senhor Jesus.